Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado a abordar temas relevantes para a medicina veterinária, a zootecnia e a nossa sociedade. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e atual presidente do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do nosso querido estado do Paraná. Hoje vamos falar sobre os avanços na medicina veterinária e na zootecnia para os equídeos. Equídeos estes que são muito importantes para o nosso estado. Antes de começarmos, se você ainda não segue o nosso canal, aproveite para se inscrever, ativar o sininho que vai notificar para você seguir os nossos eventos, além de não perder nenhum episódio. Assim você fica dentro de tudo o que acontece no universo da medicina veterinária e da nossa zootecnia. Hoje falaremos sobre esse assunto tão importante com o nosso colega médico veterinário, professor Carlos Eduardo Camargo, que é presidente da nossa Comissão Estadual de Equidicultura do CRMV Paraná. Seja muito bem-vindo, Carlos Eduardo. Obrigado, Adolfo. Obrigado pelo convite. É sempre um privilégio poder estar aqui conversando sobre cavalos, elucidando atualidades e falando sobre a nossa paixão, que é o cavalo. Perfeito. Com certeza, é um mercado muito importante. Quando nós estávamos conversando anteriormente, até antes de entrarmos no conselho, a gente não tinha noção de como é vasto, como importante, quantos empregos que esse mercado promove. Lembra mais ou menos quantos mil empregos? 600 mil, não é isso? Na faixa de 600 mil pessoas trabalhando diretamente com o cavalo. Quando a gente pega esse número dos empregos indiretos, a gente tem aí algo perto de 3 milhões de pessoas. Imagine. Então, assim, nós precisamos, e a sociedade precisa valorizar, também lembrando que é graças ao cavalo que nós evoluímos, que nós desbravamos e que nós continuamos aí tendo esportes equestres, e a sociedade e a medicina veterinária e zootecnia andando junto. Mas, pois bem, Dr. Carlos, peço aqui que você também, como foi colocado, você é presidente da nossa comissão. Qual a importância da nossa comissão para o nosso estado, para os nossos profissionais, que a comissão influencia no nosso cenário do estado do Paraná? Bacana, Adolfo. Acho que primeiro te parabenizar pela iniciativa dessa criação dessa comissão. Eu acho que esses números do mundo do cavalo acho que justificam muito da necessidade de se discutir o cavalo. A gente conversar sobre cavalo, a gente vive um mundo hoje onde há um dilema, onde a questão do bem-estar animal está sendo muito discutida e a gente precisa mostrar para a sociedade, mostrar para os colegas o que é realmente o mundo do cavalo. Então, a comissão ela vem para isso. A comissão hoje vem com o objetivo de promover alguns eventos e discutir tudo que está ao redor desse cavalo, para realmente apresentar para a sociedade o que os esportes, o que as associações têm feito, principalmente para proteger o cavalo. No fator das comissões, eu também lembro uma coisa também que é importante, Cadu? Nós temos ali alguns colegas que estão, vamos dizer assim, no papel, mas é importante que todos os colegas venham junto da nossa comissão, que tragam ideias. Você que mexe com os equinos, manda um e-mail para o Dr. Carlos Eduardo, o nosso Cadu, eu falo Carlos Eduardo, estou tentando aqui falar Carlos Eduardo, mas manda e-mail porque a gente precisa estar se conversando. Eu acho que por muitos anos a medicina veterinária e a zootecnia, ela foi cada um por si. A nossa ideia é reunir novamente os players, ou seja, os médicos veterinários e os zootecnistas, para conversar. Só assim a gente vai saber informações importantes, só assim a gente vai ver o que está afetando a nossa profissão. Nos últimos anos, como vem se comportando a medicina veterinária dos equídeos? Como é que vem as tecnologias? Como é que tá? Fala um pouquinho para nós. Adolfo, é impressionante, Nos últimos anos a gente vem com uma evolução técnica, tecnológica,
muito importante, né? A gente vê hoje situações que são resolvidas de forma muito simples, que muitas vezes, anos atrás, eram tratadas de outra forma, né? Então a gente vê avanços muito importantes, né? Principalmente na área tecnológica. A gente vai para a área da reprodução. O que está acontecendo é algo impressionante de ganho genético, graças a algumas tecnologias, por exemplo, como a ICSI, né? Hoje, com um espermatozoide, a gente consegue a fecundação de um óvulo. Nossa. Né? Então, você imaginar que em uma palheta de sêmen com 100 milhões de espermatozoides, você precisa dessa palheta só um espermatozoide. Então, onde antes a gente precisava, numa inseminação convencional, usar uma, duas, às vezes 3 palhetas ou mais. Nossa. Né? Então, a ICSI hoje ela traz um ganho muito legal. Né? Se a gente vai para a medicina equina, na medicina equina, a gente tem hoje já equipes no Brasil trabalhando com ressonância magnética, né? Trabalhando com equipamentos de última geração, né? Alguns conceitos cirúrgicos que você resolve problemas que antigamente talvez o cavalo teria que ser eutanasiado. Sim. Né? Então a gente vê, por exemplo, na medicina equina, o crescimento da geriatria. Né? Porque você tem hoje cavalos que estão chegando ali 18, 20, 23, 25 anos e as pessoas estão cuidando desse cavalo. Nossa. Né? Ela quer o bem-estar. Então estão surgindo situações que a gente precisa do médico veterinário entendendo desse paciente geriatra. Entendi. Né? Então, nossa, 25 anos, eu não sabia que estavam conseguindo, né? E outra coisa, vamos colocar uma curiosidade, a gente sabe que tem alunos, uma curiosidade minha aqui, um pouco até da pauta, viu, Emily? Fugindo um pouquinho da pauta. Mas uma coisa, aqueles bretões, aqueles cavalos, no Brasil você praticamente não vê, devido à temperatura ou porque não tem aplicabilidade aqui no Brasil? Ela é uma raça que, realmente, falar em volume, a gente não vê. Né? São cavalos que são destinados à tração animal, né? Que por muitos anos foi substituído aí por tratores, por implementos agrícolas, mas a gente ainda tem no Brasil apaixonados por essa raça. Quanto chega a pesar, sabe, doutor? Cavalos desse daí? Tem alguns bretões? Cavalos, percherons, né? Porque o bretão ainda ele é largo, é um cavalo forte, baixinho. Tá. Né? Você pega um percheron, ele tem essa largura e alto. Né? A gente está falando de cavalo de 800, 1000 quilos. Nossa. Com certeza. Eu lembro que o doutor, nosso eterno governador Orlando Pessutti, fala muito dos percherons. Que no Paraná, antigamente, trouxeram muitos aqui, né? A gente tem uma raça que difundiu um pouquinho aqui no nosso estado, que poucas pessoas conhecem, que é a raça Bolonais. Se escreve Bolonais. É uma raça francesa, né? E que foi mais ou menos ali na época do governador Requião, que esses cavalos vieram da França, eles são franceses. Né? Então vieram alguns indivíduos, né? Alguns garanhões e éguas, e que a gente, volta e meia, você vai numa propriedade e você vê algum cavalo desse. E você vê a importância, né, dos cavalos para o desenvolvimento do nosso estado. Porque foram eles que antigamente fizeram a tração animal, né, desenvolveram a agricultura, e o médico veterinário sempre envolvido, né? Porque era ele que proporcionava saúde para esses animais. Com certeza. Então, aí vai um histórico breve para lembrar a importância do trabalho do médico veterinário. Bom, e a tecnologia? A tecnologia vem influenciando muito a medicina, voltada à saúde das pessoas, dos animais, especificamente dos equídeos. O que você me diz? Você já me falou da tecnologia aí da inseminação com um espermatozoide, que é uma coisa que eu desconhecia, né? Até preciso conhecer mais. Mas existem outras, agora com a inteligência artificial. O que você me diz que o pessoal de fora vem fazendo, aqui no Brasil vem fazendo, enfim? Adolfo, tem coisa muito interessante, né, com a história da inteligência artificial. Hoje, né, temos colegas estudando no doutorado dele o sono dos cavalos. Nossa. Então, o que ele vem fazendo? Né, com a ajuda de câmeras, ele vem monitorando a noite desses cavalos e tentando entender o desempenho atlético deles numa corrida, num esporte.
Então isso, ele vem utilizando também da inteligência artificial para quê? Para tentar determinar um padrão de sono dos equinos. Então isso está sendo super interessante, isso vem derivado de um trabalho também lá do professor Tiago, da USP, né, que vem mais ou menos também nessa linha, que vem desbravando esse novo momento, né, que é estudar o sono do cavalo, como que durante a noite na sua cocheira ele se desenvolve. Né? Então isso vai elucidar para a gente aí muita coisa, e ver a relação do esporte. Porque é um animal de esporte, né? Alguns deles. Então, toda aquela preparação de sono, de descanso, de treinamento e nutrição, né? É importante. Exato. E aí, falando sobre nutrição, doutor Carlos Eduardo, o que você me diz? Nutrição a gente escuta muito no melhoramento animal, na produtividade de aves, suínos, bovinos, enfim. No caso do equídeo, dos equinos, no caso, ele também, com certeza, vem se desenvolvendo muito. E também a gente tem avanços importantes nesses últimos anos? Com certeza, com certeza. Eu falo muito para os meus alunos, falo para os colegas. Veja, sem nutrição, a gente não tem muita coisa. A nutrição é a base de tudo. Né? Muitas vezes você tem aquele estudante, aquele profissional, eu quero fazer reprodução, eu quero ser o melhor veterinário de transferência de embriões do Brasil. Mas se ele focar somente nisso, né, e ele não conseguir olhar para fora do barracão de trabalho dele, os animais, o animal está ganhando peso, o animal está bem, está com bem-estar, porque o animal que não está nutrido, ele não vai se reproduzir bem. O animal que não está nutrido, ele não vai desempenhar aquela maior capacidade atlética dele. Então a gente está falando de um atleta, é um animal que ele precisa estar desempenhando o que tem de melhor. Então a gente vê hoje a área da nutrição no Brasil se desenvolvendo de forma assim muito grande. Não só ração, mas suplementos, né? Que também, por sua vez, é o topo da pirâmide. Às vezes a gente vê proprietários investindo muito em suplementos, né, e esquecendo da base, que é o volumoso. O cavalo ele precisa comer verde, precisa comer pasto de boa qualidade. E entram nossos colegas zootecnistas, agrônomos, nessas parcerias para que essa nutrição fique equilibrada e que esse atleta possa sim desempenhar. Então a gente vê muito estudo, muitas rações de alta tecnologia, trazendo às vezes coisas específicas para aquele cavalo, assim como no pet. Alta digestibilidade. Exato, né? Exato. Perfeito. Diet Cool, que é aquela ração de baixa energia para evitar síndrome metabólica. Então, é importante. E aí, até aproveito nesse momento, né, Carlos, falando um pouquinho, eu acho que do papel do médico veterinário. Tem que sempre enaltecer, mas lembrar que nós, médicos veterinários, temos que ser os responsáveis técnicos. Como dizer que o CRMV, o CR, não é mais Conselho Regional, é consciência e responsabilidade. Eu acho que para que a gente busque esse reconhecimento dos criadores, dos profissionais, nós precisamos mostrar o papel. Então o médico veterinário ele não pode simplesmente fazer aquilo que é o básico, não. Ele tem que realmente levar informação, ele tem que se preocupar com o todo, né? Não somente, isso na clínica de pequenas é a mesma coisa. Eu não posso só tratar a patologia, eu tenho que entender o animal como um todo, eu preciso levar a informação para o responsável no quesito como ele deve estar tratando, cuidando e valorizando o profissional, né? Eu acho que na equidicultura também, o médico veterinário que faz todas essas áreas precisa ser valorizado, né? E também acredito que setorizado, né? Porque você como especialista em melhoramento, reprodução, né? Você precisa do médico veterinário ali que faz a parte ortopédica, você precisa do médico veterinário que faz a parte odontológica, né? Então valorizar a todos para ser valorizado. Exato, né? Exato. A gente vê aí nos últimos anos, né, assim, falando lá de 93 para cá, se a gente olhar os números do IBGE, a gente vê uma certa até diminuição do volume de cavalos no Brasil. Né? Mas o que a gente vê? A gente vê um maior investimento e uma melhor qualidade técnica dos animais. Então isso, para nós, médicos veterinários, né, que cada vez mais estamos nos especializando em áreas,
é fundamental. Por quê? Porque aquele cliente que tinha 100 cavalos, hoje ele talvez tenha 50. Mas o olhar que ele vai ter, o investimento que ele vai ter para esses 50 cavalos é diferente. Então ele vai ter o veterinário da reprodução, mas ele tem o veterinário da cardio, se precisar, ele da odonto. Veja a odontologia. Né? A gente, anos atrás, via um cavalo emagrecendo e ficava, o que esse cavalo tem? O que esse cavalo tem? Vamos tentar dar isso, dar aquilo. Não, era às vezes uma odontoplastia que esse cavalo precisava para voltar a ganhar peso. Então, essa união de forças, né? O que a medicina veterinária de equinos hoje, né? De equídeos, né? A gente vem enxergando é justamente isso. Né? Um ganho de especialidades, em prol do cavalo. E eu vejo nesse ponto que tem médicos veterinários que são referências, no caso do cavalo, referências mundiais, né? Eu vejo assim, tem Dr. Francisco, que eu conheço, que volta e meia vai para fora do país fazer, tem Dr. Marcelo também Miranda, que volta e meia para fora, ou seja, muitos colegas que estão referência no mundo. Né? Com certeza. Hoje, né, principalmente quando está falando de equídeos, aí no geral, vamos falar assim, as éguas, num processo simples de inseminação artificial, né, toda égua ela vai passar por um processo de endometrite, que é a inflamação do útero, fisiológica pós-cobertura. Então, toda égua inseminada, só inseminada, ela vai passar por uma reação uterina que muitas vezes, claro, ela consegue se limpar, se preparar sozinha, mas muitas vezes a intervenção do médico veterinário é necessária. Sim. Então, a partir do momento que você tem um processo desse e demanda um anti-inflamatório para ajudar, um antibiótico, você precisa ter esse controle muito na nossa mão, na mão do médico veterinário, com certeza. E a gente sempre aproveita, se você souber algum médico veterinário fazendo algo errado, ou se pessoas leigas realizando trabalho médico veterinário, denuncie. É importante que nós possamos ir atrás das pessoas que fazem coisas erradas para que a nossa profissão não seja realmente afetada. Então, vale esse lembrete. Pois bem, Cadu, Dr. Carlos Eduardo, nós falamos aqui no Conselho hoje atualmente, mas já é alguma coisa que já vem sendo falado, que é a saúde única. Saúde única, que é a saúde do ser humano, dos animais, das plantas e do meio ambiente. Como a medicina veterinária de equinos, ela influencia na saúde única? O que você pode nos colocar aí como... Adolfo, eu acho que a gente tem algumas situações, mas a gente pode falar de alguns temas, por exemplo, vamos lá, antibiótico terapia, né? Que a gente vê muitas vezes, voltando a falar ali na reprodução das éguas, o uso indiscriminado de antibióticos, né? Onde eu tenho muitos profissionais que me procuram às vezes para uma mentoria, para uma conversa, e a pergunta é: Cadu, qual antibiótico você tem usado nas éguas? E não é esse o caminho. Né? O caminho é a assertividade. Eu vou fazer uma cultura, uma coleta de material desse útero, um antibiograma, e eu vou escolher dentre aqueles ali a melhor opção. Então, e a gente vê, infelizmente, muitos colegas partindo pela agilidade de querer tratar, tal, partindo para isso. Então, aí eu vejo um problema, né? Porque quando a gente pensa numa resistência antimicrobiana, a gente tem que pensar na gente também, né? O ambiente que a gente vive, né? Como que isso vai acontecer. Outro aspecto é a ecoterapia, já mudando. A ecoterapia hoje, né, é uma terapia multidisciplinar, né, que auxilia muitas pessoas com necessidades especiais, porque ela estimula várias situações sensoriais e o médico veterinário tem um papel importantíssimo dentro dessa equipe multidisciplinar. Por quê? A partir do momento que eu estou utilizando um equino, né, para pôr uma criança ou um adulto com uma necessidade especial, eu preciso que esse equino esteja extremamente bem. Né? Ele não pode estar claudicando, ele não pode estar com nenhum tipo de desconforto. Então, a presença do médico veterinário nessa equipe
ela é essencial. Precisa estar saudável, né? Saudável. Perfeito. Então você vê que a saúde única, ela realmente está aí no nosso dia a dia, e como tem muitos outros exemplos que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando. Sim, é verdade. Mesmo as cavalgadas é importante, porque tem, né, muitas pessoas, no caso das pessoas que estão estressadas, vão no final de semana dar sua cavalgada, é uma interação com o ambiente, com a natureza. Eu mesmo levei meus filhos há pouco tempo, é muito bom mesmo, né? E é o trabalho realmente do médico veterinário. E tem que estar presente nas cabanhas, nas criações, em todos os lugares o médico veterinário deve estar presente. E como você falou, e aproveito até, eu sempre coloco esse insight, Carlos, por quê? Exemplo, esse equídeo está usando antibiótico. A gente não pode só pensar na hora da aplicação. A gente tem que pensar que vai ser excretado, como essa urina vai ser, né, aonde vai ser, tá liberando, como os dejetos, tudo isso a gente tem que começar a pensar mais, né? Porque sempre colocam aí o fator da produção como sendo um grande vilão dessa resistência bacteriana. Mas isso daí é você medicando um cachorro, você medicando um equídeo, você medicando um pássaro, né? Você deve utilizar luvas, né, as embalagens devem ser jogadas de forma adequada. Então, é um trabalho do médico veterinário que tem que ter a consciência e passar a informação para as pessoas que trabalham com esses animais. Perfeito, doutor. E, doutor, vamos aqui, está quase acabando o nosso tempo aqui. O que você pode falar para nós sobre as doenças dos equídeos e, principalmente, que nos chama a atenção são as zoonoses? O que a nossa preocupação com médicos veterinários? Eu acho que é uma preocupação muito válida, né? A gente está falando de duas doenças que são muito importantes, consideradas doenças de notificação obrigatória, né? Que infelizmente não tem tratamento, não tem vacina, né? Então a gente precisa ter esse controle através dos exames de sangue, né? E um controle de fiscalização, de entrada, saída de animais, né? Há um tempo atrás, agora o Ministério, então, excluiu a obrigatoriedade do exame de mormo, né, que dentre essas duas doenças, anemia infecciosa e mormo, é uma doença, é uma zoonose, né? Então, hoje, essa notificação ela ainda é obrigatória, mas só a partir do momento que, e o exame é obrigatório a partir do momento que tem sinais clínicos. Tá. Né? Mas você percebe que muitas instituições, né, que são sérias, muito raras, ainda seguem fazendo o quê? Exigindo o exame de mormo para entrada e saída de animais. Então, por quê? Porque a preocupação ela existe. Né? A gente sabe que a doença ela está aí. Talvez maior rigor no exame ou um melhor teste mais específico para também não ter equívocos. Né? Então, eu acho que o Ministério está se reorganizando, talvez, para logo ter um exame que seja fidedigno, né? Que seja principalmente importante nesse controle da doença, né? Porque a gente está falando de uma zoonose. E nesse caso, né, doutor, eu vejo sim o papel importante da consciência do médico veterinário. Se ele, né, tem o seu plantel, o seu melhor, o grupo, né, de animais que ele dá assistência, ele está controlando isso, ele com sua responsabilidade, ele está protegendo os outros. Eu acho que é isso que nós precisamos levar para aqueles donos, né, de propriedades ou instituições locais que não estão exigindo mais, mas não, espera aqui, eu sou médico veterinário, eu cuido da sanidade desses animais, eu sou responsável e vou fazer esse teste, né? Então, acho que é isso que a gente tem que incentivar o profissional que tem essa responsabilidade, né? Eu concordo plenamente, né? A gente vê muitos eventos equestres no país, então, é claro, às vezes o responsável ali pelo animal, ele, por uma questão custo, não vai fazer, agora não precisa, não vou fazer. Mas assim, né, é um custo, é um investimento ali desse exame para todo mundo estar seguro. Pois é. Porque quando você vai para um evento, você tem outros animais convivendo, né, próximos. Então, eu ainda sigo pensando que a gente precisa estar controlando o mormo, né, eu acho que a gente precisa estar acompanhando de perto, né, porque são doenças muito importantes aí na equidiocultura nacional. Perfeito. Então, doutor, para finalizar,
Eu queria fazer uma pergunta ampla para que você possa responder como você achar mais pertinente. Claro. Então, com relação aos equídeos, em aras, fazendas, jockey, clubes, enfim, qual seria uma mensagem para o nosso colega? Qual seria uma constatação sua de como a gente deve estar nos encaminhando no futuro? O que você me diz como uma mensagem final para os nossos colegas? Adolfo, colegas, eu vejo que a gente cada vez mais tem que partir para a prevenção. Eu acho que antecipar, eu gosto de falar muito isso, antecipar o movimento. Né? Então a gente sabe de algumas reações que alguns cavalos têm, por exemplo. Então o que a gente precisa? Antecipar esse movimento. Né? Se eu sei que o cavalo está ali amarrado e ele está mostrando para a gente que ele vai pular, se antecipa e evita isso. Então, na medicina veterinária é mais ou menos a mesma ideia. Então, se eu estou atento à nutrição, ao manejo, né? Então, manejo sanitário, manejo reprodutivo, né? Então, estou falando de vacina, estou falando de vermifugação, eu vou prevenir muita coisa. Né? A gente fala muito, o grande medo das pessoas é a cólica, né? É o que aí talvez uma das síndromes que mais mata cavalos aí. Então, a cólica em muitos estabelecimentos, você não vê ela acontecer. Por quê? Porque você tem uma prevenção. Entendo. Que é o olhar do médico veterinário para que a nutrição esteja equilibrada, que aquele feno que está ali, ele não está contaminado. Então, quando a gente tem esse olhar prévio, né, pensando na prevenção, a gente vai ter uma qualidade de manejo, de vida, de bem-estar para esses cavalos muito mais seguro. Eu acho que é uma mensagem final que fecha e como a gente precisa caminhar, né? Eu também acho que a valorização do profissional, ela só vem justamente você trazendo todos esses benefícios, digamos assim, para o animal, né? Para que você possa ser valorizado. Poxa, vale a pena ter um médico veterinário. O médico veterinário nos traz informação. O médico veterinário ele não é somente o curativo, como você falou muito bem, ele é a prevenção, né? Então, que sejamos todos, né? Como é que dá para falar? Prevençores não é a palavra correta, né? Que previnamos, né, todos esses problemas através das nossas ações, das nossas atitudes e realmente buscando o melhor para a nossa sociedade, para a nossa área de equídeos, né, que não é somente os cavalos, é uma gama de outras espécies, né, mas principalmente médicos veterinários focados, médicos veterinários que realmente se dedicam à área de equídeos. Então, muito obrigado, Dr. Carlos Eduardo, pela sua presença. Imagina, Adolfo, eu que agradeço o convite, estou à disposição, né? A comissão segue firme aí, discutindo todos esses temas, lançando algumas coisas aí já em breve, para que todo mundo acompanhe e siga o nosso trabalho. E qualquer dúvida, eu novamente fico à disposição e agradeço o convite. Perfeito, é isso mesmo. As comissões estão aqui para ajudar o trabalho dos médicos veterinários e zootecnistas. O conselho está aberto, o conselho está disponível. Essa é a nossa vontade, né, da nossa gestão, é justamente que você, colega, venha, converse, traga propostas também, né, porque a comissão também não é só ela que produz, ela precisa também ser provocada, assim como eu, né, assim como o conselho. Então é nesse sentido que a gente precisa do seu apoio. Então curta nossa página do nosso YouTube, siga o nosso Instagram, o nosso Facebook, a nossa página na internet, porque sem a ajuda e o apoio de todos, nós não conseguiremos fazer o que a gente precisa, que é o quê? Elevar as nossas profissões. Tá bom? Então, muito obrigado, Cadu, mais uma vez, e siga o nosso podcast Fala CRMV Paraná. Muito obrigado, fique com Deus.